Olá, boa tarde a todos, a todas e a todos. Vamos dar início, então, aqui a essa mesa do Retina. Antes de mais nada, também agradecer aos organizadores por esse momento tão importante, tão bacana para todos nós. Eu passo logo, por questão do tempo, a palavra para o pesquisador César Baio, da Unicamp, e cada pesquisador vai poder se apresentar também, né? Assim a gente não faz a apresentação um a um. Então, César, passo a palavra para você, querido. Ótimo, boa tarde a todos e a todas. Acho que vocês devem já estar vendo a minha tela aqui. Estão? Então... Tá sim, tá tranquilo. Tá com a tela. Ótimo. Gostaria de iniciar, é claro, né, agradecendo a Suzete, ao Gilberto, por essa organização incrível, por colocar todo mundo junto aqui, e permitir a gente rever os amigos e conhecer e saber aí o que está todo mundo aprontando aí nessas últimas pesquisas. Agradecer a Ivani pela mediação, agradecer a todo mundo aqui que eu conheço, que eu não conheço, que está presente, alguns amigos, amigas, parceiros de trabalho, Então, hoje eu vou fazer essa apresentação concentrado nesse tema, né, geral de poéticas pós-antropocêntricas, formas de existência biohíbridas. Então, meu nome é César Baio, eu trabalho no Instituto de Artes da Unicamp, sou cofundador, diretor do ArtLab, Laboratório de Arte, Ciências, de Arte, Conhecimento e Tecnologias Desviantes. Sou parte integrante do coletivo César em Luz, sou metade dele, né? Outra metade é a Lúcia H.G. Solomon. Vou apresentar alguns dos trabalhos que eu venho desenvolvendo sozinho e alguns dos trabalhos que eu venho desenvolvendo junto com a Lúcia nesse coletivo. Queria começar falando brevemente sobre sobre a inteligência artificial, sobre tecnologia, sobre algoritmo, e queria começar apresentando essa exposição que aconteceu em 2018 no Victoria Albert Museum, chamado The Future Starts Here. E eu acho muito importante o museu da magnitude do V&A trazer a discussão, essa questão de inteligência artificial. No entanto, eu não sei por que essa divulgação dele, essa propaganda aí da exposição, começa com essa frase no futuro, né? Nossos chefes já são há muito tempo os algoritmos, e eles não são somente nossos chefes, né? Eles tomam decisões por nós ou influenciam de maneira determinante as decisões que a gente toma, todos os dias, a todos os momentos. E aí eu não estou falando só dos motoristas de aplicativo, entregadores de plataformas digitais que recebem suas viagens, as suas orientações, os seus trajetos desses aplicativos, né? Estou falando também do fato desses algoritmos determinarem quem vai ser ou quem não vai ser contratado no sistema de RH, das decisões que muitos gestores têm tomado dentro das suas empresas, dentro do mercado financeiro, dentro das expectativas de alcance de público em campanhas, dentro de tribunais de justiça, né, que favorecendo alguns, desfavorecendo outros, de acordo com orientações determinadas por esses algoritmos. Bom, 2018, né, aí a gente está falando 3 anos atrás, também foi aí a comemoração dos 200 anos do Frankenstein, da Mary Shelley. Então, entre a exposição e o Frankenstein, são 200 anos, né? Muita coisa mudou em termos de ciência, de tecnologia, do que a gente considera esperança e ameaça para o nosso futuro, né? E aí conectando com que futuros que a gente vê, né? Que futuros que a gente desenha a partir de agora, tal como proposto por esse evento.
No entanto, esse mesmo sentimento ambíguo de perplexidade, de fascinação, de medo, né, do humano com a tecnologia vai se atualizando, né? Então, essa figura de medo, né, de temor, essa ameaça criada, que pode ser criada pela tecnologia, né, e, ao mesmo tempo, esse sentimento de amor, de paixão, né, de fascinação que a tecnologia, né, nos traz. No entanto, tanto um quanto o outro depende de um fator determinante, que não é dado pela tecnologia em si, mas pela maneira como a gente significa essa tecnologia socialmente, pessoalmente, culturalmente. Ou seja, de como a gente entende o que essa tecnologia é. E aí eu estou falando da perspectiva antropocêntrica que é dada por essa tecnologia, né? O que essa tecnologia é concebida para ser entendida como, né? Então, e aí a gente está falando o quê? De uma tecnologia como inteligência artificial que é fundada na ideia de que a máquina, né, vai construir um outro, né? Vamos pensar aí no teste de Turing, por exemplo, né? Qual que é a função principal do teste de Turing? É assegurar ou testar, né, aferir se a máquina pode se passar por um humano, ou seja, alguém conversando através de uma tela e um teclado, vai conversar por uma máquina tão boa que não vai saber se a máquina é uma máquina ou um ser humano, né? Então, esse seria o teste de inteligência, né? Mas como muita gente já levantou, a ideia de inteligência artificial não é própria ao modelo da tecnologia, mas sim a maneira como essa tecnologia é vendida, né? É sabido que a IBM, nos anos 60, atuou fortemente na construção da ideia de inteligência artificial e de algoritmo inteligente, né? De machine learning, né? Mais recentemente de machine learning. No entanto, essa relação, ela não está, como a gente falou, não está relacionada a uma tecnologia em si, né? Em vez de inteligência artificial, a gente poderia chamar essa tecnologia de matriz de conhecimento de padrões, de reconhecimento de padrões, por exemplo, ou de estatística para comparação de padrões, porque, na verdade, são algoritmos estatísticos, né? Só que, o que venderia mais? Você vender uma máquina que chama Alexa, que tem uma voz feminina, que te serve, né? E aí o gênero, né? E a caracterização da voz não é por engano, né? É muito, muito precisamente pensada por essa indústria. Ou então vender uma máquina e que é chamada de inteligência artificial, ou te vender uma máquina que chama a caixa de matriz de reconhecimentos de padrões por métodos estocásticos ou métodos estatísticos, né? Então, aí o que a gente questiona é como essa tecnologia é, obviamente, uma estatística bombada, né? Como ela passou a ocupar um lugar tão importante no imaginário de todo o planeta, né? E aí entra a questão de como ela se relaciona com as formas de poder também, né? E com a própria ideia, com a produção da própria ideia do que é aprendizagem, do que é inteligência, né? Então, isso está tão fixado na nossa cabeça que passa a ser fácil você temer e você amar essa tecnologia, né? Então, tem pessoas, né, enfim, casos de gente que se casa com uma inteligência artificial, por exemplo, pipocam hoje na internet, né? Então, por que não é aprendizagem, né? Porque se você distorcer um pouco os algoritmos de entrada, ou os dados de entrada, o algoritmo não vai saber mais o que fazer, né? Então, a questão é que isso entra dentro de um projeto de poder, de disseminação de uma ideia que concentra formas de tomadas de decisão que não só são questionáveis, né? E a gente está vendo aí uma grande o surgimento de uma crítica muito potente, muito importante com relação, por exemplo,
à discriminação, aos vieses, né, ao racismo, né, algorítmico, quanto tem todo um outro campo que não está sendo tão explorado assim com relação aos algoritmos, que diz respeito à maneira como esses algoritmos constroem o mundo para a gente, do papel semiótico desses algoritmos, né? Ou seja, aqui eu estou me referindo, por exemplo, a um algoritmo de deslocamento, por exemplo, baseado em GPS, né, que vai passar seu caminho pela cidade, ou um algoritmo de um feed, por exemplo, de uma rede social, que vai determinar o que você vê e o que você não vê do mundo, né? Então, tanto no trajeto que você faz no seu caminho para casa, né, por mais que você saiba o caminho, você acaba colocando esse GPS para funcionar, esse algoritmo para funcionar, porque ele vai supostamente te falar qual rota está mais congestionada ou qual vai ser mais rápido, quanto num feed, por exemplo, do Facebook, do Instagram, que você não sabe exatamente por que você está vendo aquilo, né? Esse algoritmo, ele te dá uma fórmula geral, mas não te dá. Ótimo. Vou avançar, já foi muito rápido, né? Mas enfim, vou avançar aqui. Vou mostrar alguns trabalhos. Então, esse é o Percursos contra GPS. É um trabalho que eu faço onde eu configuro um ponto de saída e um ponto de chegada. E eu tenho basicamente duas, uma performance contra o dispositivo, uma performance contra o aparato. Tem basicamente duas regras para essa performance. Eu tenho que tentar chegar no lugar em que eu configurei para eu chegar, mas eu não posso seguir nenhuma das determinações que o GPS me dá. Então, ele fala para eu ir para a direita, eu vou para a esquerda. Aí ele fala para eu ir reto, eu posso fazer qualquer coisa menos ir reto. Eu posso voltar, eu posso ir para um lado, eu posso ir para o outro. E cada vez que eu faço uma decisão diferente do que é para eu fazer, do que é esperado para eu fazer, ele recalcula a rota. E ele fica o tempo todo recalculando a rota até que tentando me encaminhar para o lugar certo. E eu estou tentando chegar, mas não pela maneira como o GPS me fala. Então, nessa relação que eu estava de disputa com o algoritmo, eu vou criando esses percursos, né? Então, o fato é que eu nunca cheguei no lugar que eu quis chegar, né? Mas, por outro lado, sempre que isso acontece, sempre que eu faço performance, chega uma hora que o algoritmo cansa de mim. Ele simplesmente trava, não faz mais nada, ele finge que nada aconteceu, finge que eu não pedi nada, ele finge que nada aconteceu, ele faz a egípcia. Fala, não estou sabendo de nada, não estou sabendo que você está querendo ir para lugar nenhum, e então nem eu consigo chegar, até agora eu não consegui, mas ele também nunca conseguiu me fazer desistir e acabou sempre quebrando. No final eu faço um vídeo desse processo de disputa, faço algumas gravuras digitais com o percurso, né? E aqui, o Culturas Degenerativas, que é um trabalho que eu faço com a Lucy H.G. Solomon, uma artista que trabalha comigo dentro do César Lois. Na verdade, esse trabalho, ele junta o que a gente chama de uma inteligência pré-humana, né? Ou seja, uma forma de inteligência, de processamento de dados, de navegação no espaço, de tomada de decisões que são de micro-organismos, um em especial chamado Physarum polycephalum, ou slime mold, que é um organismo entendido como inteligente, que fica dentro desse domo em cima de livros, ele cresce sobre o livro. Esse livro não é um livro qualquer, é um livro que fala sobre o desejo humano de dominar a natureza. Então, esse sistema natural ali vai crescendo, né? Esse micro-organismo vai crescendo, vai sendo monitorado pela câmera e vai gerando a deteriorização do texto. Então, um texto que começa como esse que vocês veem, acaba como esse aí embaixo, né? E cada linha é uma atualização dos dados. Junto, paralelo com isso, acontece também um processo semelhante com o fungo digital, programado em algoritmo generativo em inteligência artificial, em processamento de linguagem natural, que procura na internet textos que tenham o
o mesmo interesse de dominação da natureza e também vai destruindo esse texto, uma vez que ele espalha esse texto na dimensão, no espaço bidimensional da tela, e esse micro-organismo vai alcançando as letras, cada letra que ele alcança é uma letra que ele retira do texto, formando uma estrutura como essa. Enfim, o meu tempo já terminou, a gente pode falar mais sobre esses trabalhos nas questões, enfim, isso aí a ideia é só lançar um disparador de Pedrinha, questões. se quiser mais 2 minutinhos, pode, eu acho que a Ana ainda não chegou, né? 2 minutinhos Legal. para terminar? Então fala em 2 minutinhos. Perfeito. Eu vou mostrar então esse último trabalho, que é o trabalho mais recente, feito pelo César Lois, que chama Allochronic Cycles, ciclos alocrônicos. Alocrônico é um termo para designar na geologia coisas que acontecem em eras geológicas diferentes. Então, aqui a gente está questionando a condição do tempo, a temporalidade na qual a gente se insere. Na verdade, a dessincronização, né, a falta de sincronismo entre os ciclos biológicos que sempre governaram os processos vitais do planeta, né? E a gente está falando dos hormônios, a gente está falando de lua, a gente está falando de maré, a gente está falando de ciclos que se mantêm, né, ao longo do sistema terrestre. E outra temporalidade, que é a temporalidade humana, a temporalidade do capital, a temporalidade da produção, que é expressa no trabalho a partir de emissões de CO2, do aumento de emissões de CO2. Então, o trabalho é composto por esses cinco discos que giram, cada um representando uma temporalidade, uma escala de temporalidade diferente. Esse grande que vocês veem é o cosmos, esse pequenininho perto do rosto da pessoa, vermelho, é o vírus, que o ciclo foi calculado a partir do ciclo do coronavírus. Aí a gente tem um outro disco para inteligência artificial, que é o que está lendo o sistema está lendo as emissões de CO2, faz uma matemática das emissões históricas com as emissões correntes de CO2. E a gente tem os ciclos da Terra e das plantas. Então, aqui o do vírus mais precisamente. Então, esses discos, só para finalizar, esses discos giram em velocidades diferentes, mas sempre se comunicando. Então, o giro de um disco depende dele receber informação do outro disco, então eles vão se comunicando, e um vai fazendo o outro girar, como são os sistemas vivos, né? Até que, de repente, esse sistema de inteligência artificial calcula o tempo que calcula a partir do CO2, da emissão do CO2 emitido historicamente e da emissão de hoje, né, ou do dia anterior, na verdade, calcula quantos anos a gente vai ter esse sistema funcionando. E aí começa uma contagem regressiva, cada minuto equivale a 1 ano, então às vezes é 20 anos, às vezes é 15 anos, às vezes é 30 anos, e o sistema colapsa e reinicia novamente. Enfim, agora acho que estourei até o estouro. Não, os 2 minutinhos estourou também. Obrigado, Muito obrigada, César Paia. Bom, a gente acredito que a Ana ainda não está na sala, então a gente vai passar a palavra agora para o Matheus Montanari. Bom, por favor, Matheus, com você agora. Obrigado. Vou compartilhar aqui a minha tela. Okay. Vocês estão vendo? Uma nuvem? Sim. Tá. Sim. Então tá, gente, boa tarde, eu sou o Matheus, queria agradecer também a organização do evento, pelo convite, Suzete que está aqui, o Gilberto, tenho acompanhado várias mesas, né, tá super legal. Bom, eu sou doutorando em artes visuais na ECA, na Escola de Comunicações e Artes da USP, com a orientação do professor Gilberto Prado. Eu sou membro do grupo Poéticas Digitais e do laboratório de Antropologia Multimídia da University College London. E essa apresentação vai ser sobre alguns pontos da minha pesquisa de doutorado, que ainda está no início, é meu primeiro ano, mas que já tem algumas discussões para apresentar. Então, é da vigilância à vigília, percursos artístico-conceituais
partindo da noção de que a tecnologia hoje é produzida em um contexto de vigilância, voltada para processos preditivos de análise e alteração de comportamento, com um foco na convergência de mercado, né? Processos desenhados para captação e interação entre dados e não necessariamente para relações entre autoridades, sejam elas humanas ou extra-humanas. Mas, por outro lado, eu reconheço a emergência de um novo paradigma que possibilita repensar a tecnologia profundamente, que seria o da vigília. Então, eu vou partir de uma série de trabalhos artísticos e de alguns percursos conceituais que estão ligados à virada ontológica e à investigação sobre a tecnologia, para mostrar alguma dessas relações. Não só de tema, mas também do próprio fazer artístico como parte da investigação, já que essa investigação começa, na verdade, com o meu trabalho de mestrado, que se intitula Paisagens Algorítmicas, em que fiz uma investigação do uso de algoritmos de inteligência artificial e, mais especificamente, dos filtros colaborativos, que são um tipo de algoritmo de sugestão de conteúdo, utilizado, por exemplo, no Spotify para criar as playlists personalizadas de cada usuário ou no Google Maps para sugestões de estabelecimentos nas suas rotas de deslocamento. E esse trabalho se divide em 3 etapas, né? A primeira é uma deriva algorítmica, em que eu subverto a função do algoritmo de sugestão de música e utilizo ele para traçar a rota que eu vou seguir caminhando pela cidade. Aí, se o algoritmo acerta e me sugere uma música que eu gosto, eu viro a próxima rua à direita, e se ele me sugere uma música que eu não gosto, eu viro a próxima rua à esquerda. E aí, no caminho, eu vou usando o Google Maps como registro do percurso e vou fazendo um time-lapse também. E aí eu realizo essa operação em 2 cidades, né, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que é a minha cidade natal, e em Paris, na França, devido à história em relação aos movimentos artísticos que exploram a deriva. A segunda etapa, né, depois das imagens feitas durante a deriva nas 2 cidades, elas são utilizadas como um banco de dados. E através de um software de inteligência artificial que eu desenvolvi para o projeto, é realizada uma busca reversa de imagens, em que o software busca as imagens mais parecidas de uma cidade na outra, né, dentro desse percurso. Então, dessa forma, eu procuro fazer uma aproximação algorítmica dessas cidades geograficamente distantes, né, Paris e Caxias. A terceira etapa é já com os pares de imagens Caxias-Paris. Elas são impressas em lâminas de acrílico, que mantém o pigmento úmido, e eu vou juntando as imagens em diferentes camadas. E nessa interação entre as materialidades do pigmento com a folha acrílica, e emerge essa imagem do que chamamos de paisagem algorítmicas, né? E elas são digitalizadas e transformadas em frames de um vídeo. E aí, a partir desse trabalho, eu comecei a investigar mais a fundo as questões da vigilância e da predição. E a gente começa a ver que o assunto é bem sério, complexo e um pouco deprimente, né? Então, nós temos desde discussões sobre a datificação, né, que seria essa crença da neutralidade nos dados e no seu uso como justificativa para a utilização indiscriminada e massiva, ao mesmo tempo que temos essa emergência da crença na neutralidade. Contrariamente, a gente vê cada vez mais casos de vieses em algoritmos em relação à classe social, gênero, raça. Nós temos a noção do capitalismo de vigilância, que vê a questão do Big Data como uma nova forma de acumulação social, típica e extrema do capitalismo. O colonialismo de dados, que segue a mesma linha do capitalismo de vigilância, mas com um recorte histórico muito maior, né, procurando entender essas problemáticas a partir do colonialismo, enquanto o capitalismo de vigilância também é mais focado nas redes sociais, por exemplo. O colonialismo de dados faz uma investigação mais abrangente. E a governamentalidade algorítmica, que faz uma investigação da própria subjetivação humana, ou melhor, de uma dessubjetivação total em curso, a partir desse cenário da primazia dos dados e da vigilância e predição algorítmica. E como vocês podem ver, são várias discussões bem complexas sendo realizadas por essa teoria crítica da tecnologia, se pudermos chamar assim, mas eu não vou me aprofundar nelas, porque apesar de eu estar em acordo com elas, de reconhecer a importância desses estudos, eu acho que eles não são suficientes para quando nós queremos pensar em soluções e novos imaginários ou realmente repensar a tecnologia no nível ontológico.
Então, por quê? Né? A sensação que fica a partir desses estudos é de um super pessimismo, de uma ausência total de futuro, ou pelo menos de um futuro que vale a pena. E muitas das soluções que são propostas nesses estudos envolvem, por exemplo, sistemas abertos e transparentes, legislação específica para cada caso e termos de aceites gigantes nos sites que a gente nunca vai ler. E o que acaba acontecendo é que as soluções acabam sendo capturadas, né, elas mesmas, pelo paradigma de vigilância. Então, acaba que a solução é uma vigilância da vigilância, o que pode resultar no sujeito hipervigilante, né, que seria o resultado de uma visão neoliberal que idealiza um sujeito ativo e independente, no qual recai a responsabilidade de vigiar a si mesmo, o Estado, o mercado, minuciosamente, dado a dado, né, que gera ainda mais ansiedade, estresse, etc. E aí, sendo assim, para onde nós vamos, né? Para além dos estudos de vigilância, onde nós podemos procurar saída para essas questões? A minha hipótese é que existe na arte, e particularmente na arte latino-americana, que trabalha com questões de tecnologia, e na filosofia indígena, particularmente nas suas relações vegetais, uma fonte para repensar radicalmente, né, isso de ir e voltar à raiz, radical nesse sentido, as questões da tecnologia, indo de um paradigma da vigilância para um paradigma da vigília. E para isso nós vamos nos situar em dois contextos conceituais teóricos, né? O primeiro é o da chamada virada ontológica, que além do rompimento com a dualidade natureza e cultura, propõe uma crítica à visão representacionalista da cultura. Isso quer dizer que não existiria uma universalidade natural acessível somente por um paradigma cultural, como a ciência dos modernos, por exemplo, que explicaria outras formas de existência como variações ou interpretações dessa mesma coisa. A virada ontológica é o reconhecimento da existência de algo no seu próprio contexto ontológico, né? Ou dito de outra forma, a virada ontológica ultrapassa a noção de que uma coisa é vista de formas diferentes em distintos locais, propondo que essa coisa em outro lugar é uma outra forma de existência, que deve ser entendida a partir da sua própria ontologia. E nesse sentido, a virada ontológica está muito ligada às questões das crises antropocêntricas, capitolocêntricas, etc. E o segundo contexto conceitual teórico é o da cosmotécnica, que é desenvolvido pelo filósofo chinês Yuki Hui. E o que o Hui propõe é que o fazer técnico e o pensar sobre a técnica são atividades diferentes e que existe, para além da noção grega de techné e do modo científico de pensar a tecnologia hoje, outras formas de pensar sobre isso. Ele faz um resgate do pensamento técnico a partir da filosofia chinesa, com os conceitos de Qi e Dao, e propõe que o mesmo seja feito a partir de outras cosmologias. Né? Então, é importante ressaltar que o Hui não propõe um retorno a um pensamento original e ancestral, mas a possibilidade de pensar uma cosmotécnica, uma de muitas que seja adequada para os nossos dias, né? Sem excluir a multiplicidade local de pensamento que foram silenciadas por muito tempo. Entendo, em vista a série de crises que nós vivemos hoje, né, pode ser uma boa alternativa. Assim, mesmo sem estar completamente definido ainda o que é o paradigma de vigília, vou apresentar alguns trabalhos artísticos que podem nos ajudar a pensar sobre isso. Seja subvertendo, deslocando, reapropriando a tecnologia a partir do fazer artístico. Esses trabalhos ultrapassam a noção de vigilância e operam uma poética do cuidado que ressoa com essa noção de vigília. O primeiro trabalho, então, é o Level of Confidence, do Rafael Lozano Hemer, que, a partir de um software de reconhecimento facial, busca num banco de dados a pessoa mais parecida com a do interator da obra, e esse banco de dados possui fotos de 43 jovens que foram sequestrados e massacrados no México em 2014. E nessa subversão do uso do software, o Lozano Hemer transforma uma aplicação voltada para a vigilância constante dos corpos, em geral para o uso punitivo, em uma tecnologia do cuidado. No momento que o interator se depara com o rosto mais próximo ao seu, o artista joga com a identificação, né, poderia ser eu, ao mesmo tempo que o nível de certeza do software é baixo e revela o confronto com o outro.
né? Então, esse encontro de alteridade, que nesse jogo de identificação e estranheza, atinge um nível de sensibilidade empática que desestrutura a noção de vigilância como conhecemos hoje. 5 minutos, tá, Matheus? Sim. Esse outro trabalho, que é Nada que é Dourado Permanece, Ilha, Amacá e Terra Preta de Índio, do Denilson Baniuá, ele desenvolve uma ação no pátio exterior da Pinacoteca, em uma área com chão de paralelepípedos. O artista usa o espaço entre as pedras para plantar flores, ervas medicinais e pimenta, e a ação e o posterior crescimento das plantas é captado pelas imagens de segurança do prédio, e as imagens são transmitidas no interior do museu. A obra utiliza esse espaço que, apesar de já existente, é frequentemente ignorado, até mais do que isso, é impensado como um lugar de existência, né? A pequena fresta que existe entre as pedras que formam o calçamento do estacionamento são uma espécie de área de resistência, é uma fenda, um espaço intersticial em que as pequenas plantas, terras, musgos, fungos brotam, crescem com indiferença até causar algum desconforto na paisagem e cinzas serem cortados ou arrancados. Nesse trabalho do Denilson Baniuá, esse espaço de resistência vira um espaço de esperança. O artista ressignifica a pequena fresta, que antes perpetuava uma asfixia do concreto, e transforma em uma vigília da brotação. A sua ação performática planta, além das sementes vegetais, a semente da atenção para um espaço e um tipo de vida ignorado. E nesse sentido, a câmera de vigilância passa a ser uma câmera de vigília, que permite estabelecer uma relação diferente com a imagem que produz. Se antes nós falaríamos de uma vigilância não específica para a implementação de sistema de prevenção, alteração de comportamento ou de punição, após o trabalho do Denilson Baniuá, a câmera passa a instaurar um paradigma de cuidado e atenção. E através da câmera de vigília e a sua intermediação, a obra passa a ser possível, revendo as relações de interno e externo, com a alteração do espaço expositivo tradicional e as imagens que permitem acompanhar o crescimento e o florescer do trabalho. E concluindo a apresentação, e apesar de ser uma pesquisa ainda em desenvolvimento e a noção de vigília está em construção, nós já podemos levantar alguns pontos, né? E que seria que a vigília está direcionada à busca de uma cosmotécnica, uma de muitas, adequada para o nosso tempo, uma alternativa ao paradigma de vigilância que domina a produção e uso de tecnologia hoje. A vigília procura estabelecer uma poética do cuidado, ao invés de uma poética utilitarista da produtividade, que enfatiza e permite a relação entre diferentes tipos de alteridades, ao invés da primazia correlacional dos dados, e que vá em direção ao diverso e ao ecológico, ao invés do universalista. E é isso, gente. Obrigado. Obrigada, Matheus. Tinha um tempinho ainda. Tem certeza que acabou? Acabou, deu certinho. Eu treinei para ficar no tempo. Eu vi, deu assim, perfeito, que eu tinha dado a mesma choradinha. Ops, desculpa, não liguei o meu vídeo. Dei o mesmo espacinho que eu ia dar para o César, que eu dei para o César. Bom, aqui só para perguntar, como tem alguns nomes que não dá para saber exatamente, se a Ana já chegou ou não, senão a gente... Não chegou. Não chegou? Você está de olho? Talvez, estou de olho, acho que segue em frente. Então, tá bom. Então, vou fazer aqui minha apresentação, deixa eu colocar aqui para mim mesma o tempo. Um segundo, que aqui eu tenho que me jogar isso. Vani, você quer que eu avise 5 minutos? Pronto, César, agradeço a gentileza. Sim, a gente se ajuda, né? É complicado quando a gente fala. Já está um monte de dispositivo ligado, eu tenho que ler, porque senão eu falo pelos cotovelos, enfim. Então, quanto tempo põe? Põe 15? Não, põe 10, avisa em 10, e aí a gente faz a mesma coisa, aí depois dá os 5 e qualquer coisa dá uma choradinha, mas vou tentar fazer dentro do tempo protocolar também. Deixa eu aqui, então, compartilhar com vocês. Um segundo, por favor, antes de você ligar, porque está dando aqui algum erro. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Iveni Santana, eu sou professora do programa de pós-graduação em dança da UFRJ e do programa de pós-graduação em artes cênicas.
daqui da UFBA, onde eu sou professora também do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos. Essa vozinha que vocês devem já estar escutando por baixo é uma vozinha do que eu vou falar a respeito, então eu vou começar aqui, vocês têm minha imagem, acredito, não é? Esse é um ambiente amigável para a realidade virtual, onde a gente vem trabalhando, tem um projeto maior de realidade virtual que eu vou falar, mas esse é uma plataforma da Hub Mozilla que a gente está criando espaços artísticos para o ambiente da cena, né, para a arte do corpo, onde a gente propõe uma outra relação de interação entre, né, o fruidor, o público, e esse corpo que dança, criando outras possibilidades, tanto auditivas como também imagéticas, brincando muito com essa questão dos espaços, não é? E da própria dinâmica. Aqui eu estou andando, né? Não sei se para você está flicando aí, que minha internet com essa chuva pode ter... Enfim, são 6 salas e essas salas são interconectadas, e o fruidor ele é convidado a, né, encontrar os portais e partir desses portais e ir saindo e encontrando outros caminhos. Então, assim, vou descompartilhar aqui para compartilhar uma outra coisa, só vou desligar, que senão a gente vai ficar escutando a minha querida Camila falando o tempo inteiro. Pronto, então assim eu vou ler porque eu acredito que vá um pouco mais rápido para eu não me perder, não é? Então eu inicio essa minha comunicação com 2 questionamentos principais para mim, né? E pensando em toda essa questão colocada pelo próprio evento. De que forma a dança pode ser sentida desde a chegada da cultura digital? E como quem dança pode sentir-se dançando nesse contexto? Então, assim, são novas possibilidades que a cultura digital e esse, né, vem já aí há um bom tempo trazendo, mas eu acho que ainda tem muito para ser feito, principalmente depois de escutar a fala dos nossos colegas, a gente pode até discutir o porquê que ainda tem muito para ser feito quando a gente fala de corpo na cultura digital. E como quem dança pode, então, se sentir nesse contexto, não é? Então, minha fala será para apresentar 2 argumentações que tenho considerado ao longo do meu processo de dança com mediação tecnológica iniciada na década de 90, né, em 1990. A articulação com as tecnologias digitais com a dança propiciou outras formas de apresentá-la, bem como de fazê-la acontecer. Aqui. Minha posição sempre foi da necessidade de compreender essa articulação como uma mediação tecnológica para evitar o equívoco de pensar que o simples uso de um dispositivo já seria o suficiente para tratar da dança na cultura digital e as discussões que ela carrega. Para o meu entendimento, apenas na exploração relacional que uma pesquisa pode efetivamente construir algum conhecimento para esses 2 campos, o da dança e o da tecnologia. Ok. Daquele momento, né, de quando eu inicio para agora, e desde o surgimento dos primeiros trabalhos de dança da cultura digital, até os dias atuais, e da minha parte, o que eu venho trabalhando, eu venho transgredindo ambientes, sistemas e dispositivos digitais para procurar novas formas de fruir a dança, ou seja, de apresentá-la e de fazê-la acontecer. Lembrando ainda que este fruir é tanto por parte do público como também dos artistas em questão, principalmente a gente que trabalha dentro do processo de improvisação na dança, né? Então a gente está ao mesmo tempo fazendo e ao mesmo tempo fruindo aquilo para poder continuar fazendo em tempo real. Então esse é um dos grandes diferenciais, né, do trabalho com a improvisação. Novas fruições são necessárias para promovermos novas ou distintas sensações, outras sensibilidades, outras emoções, pois, comungando com o filósofo Alva Noé, as artes são strange tools, que nos colocam diante de nós mesmos, ajudando a nos questionar o que somos e por que o somos. Nas palavras do autor, os artistas criam strange tools porque as ferramentas são críticas para os seres humanos. Eles organizam nossas vidas e, em parte, nos tornam o que somos. A arte nos coloca em exposição.
a arte nos revela para nós mesmos. Eu prefiro manter o termo strange tools, porque no português a gente costuma traduzir como estranho, e eu conversando com o Alva, que eu fiz o pós-doc agora no Canadá e também em Berkeley, e ele falou que não é o estranho como a gente fala no português, estranho. Então, né, é a ideia de que tem essa ferramenta não familiar, né, que pode nos colocar em alguma situação, que é o que a gente discute aqui nesse texto. Então, é preciso, portanto, se colocar... Eu esqueci de mudar aqui o nosso slide. É preciso, portanto, se colocar à disposição de um processo experimental, disponibilizando o corpo, suas ações, sua dança, quanto sua estética e narrativa, para encontrar essa mediação tecnológica e evitar um corpo transformado em mouse, em um simples dispositivo acionador, que no fundo é o que a gente passa nesse mundo da vigilância que o colega estava falando. Através da mediação que podemos alcançar novas sensações na ação e na fruição, e assim perceber como elas reorganizam o fruidor, compreendendo não apenas o público como agente a fruir, mas também os próprios bailarinos e demais artistas envolvidos. Portanto, compreendo que a relação com o contexto da cultura digital tem sido um campo fértil para repensar a dança, em como ela se apresenta e como ela faz acontecer essa dança, pois essas ações a modificam. Mas o que diferenciar, o como diferenciar esse o apresentar, que eu estou colocando como uma argumentação, e a outra argumentação que é o fazer acontecer, né? Por essa perspectiva em que estou colocando para vocês. Por exemplo, por meio da imagem, seja na videodança ou imagens cênicas, é possível apresentar ao fruidor pontos de vista que não são factíveis para uma plateia convencional, já que a câmera possibilita uma visão em plano fechado ou detalhe. Ou ainda, através de geoposicionamento, podemos mostrar ao fruidor aquele lugar no qual se encontra, mas apresentando um corpo dançando ali naquele local e naquele instante, graças à própria presença do fruidor, como vemos em reentrâncias. Tratam-se de outras formas de dança, de se apresentar, questionando assim nesta obra questões relacionadas à presença e pertencimento. Então essa obra um pouco parecida com o que o César mostrou, né, pela questão do geoposicionamento, a gente tem essa obra chamada Reentrâncias, que acontece aqui, né, ela está instalada aqui num bairro de Salvador chamado Ribeira, e o público pode passar, ele a partir do momento em que ele é detectado num dos pontos, uma imagem acontece, e aqui é só o teaser, não é? Ops, volta. E eu não estava apresentando, perdão. Né? E aí a gente tem uma imagem, sobe para que o público possa fruir essa imagem naquele lugar. Então, o público se coloca naquele momento, se percebendo num espaço de um corpo ausente, questionando aí a presença e a ausência desse próprio lugar. Então, a partir do uso do GPS, a gente consegue criar uma outra possibilidade, que não deixa de ser perverter, como o César estava falando também. A gente não vai ver inteiro por conta da questão do tempo, tá? Perdão. Por outro lado, através da interatividade, seja em espetáculos ou instalações, é possível fazer acontecer essa dança, mas por outras formas para além do corpo conhecido, tornando em outras materialidades, como, por exemplo, em forma de sonoridade, a partir de um sensor que capta o movimento e transfere para o processamento digital, ou faz acontecer pela topografia revelada dessa dança no espaço-tempo, como no espetáculo Embodied in Vários, da Darmstadt 58. Tinha uma foto anterior que eu coloquei sobre isso, mas já explico. Realizado de forma telemática, no qual entrelaçava as sonoridades dos corpos, das movimentações das bailarinas do Brasil, do México e da Espanha. É preciso compreender a potência de como a dança se apresenta, como se faz acontecer em virtude da mediação tecnológica que possibilita o artista investigar outras formas de organização de si, outros modos de acessar o sensível do seu próprio corpo ou daquele que assiste e participa. Nessas fotos que vocês estão vendo, foi um trabalho que eu realizei para a companhia oficial daqui da Bahia, chamado Ballet Teatro Castro Alves, onde o público tinha uma narrativa, eram 5 narrativas, o público podia escolher qual narrativa queria seguir, não é?
e não eram audio tours, no sentido, os bailarinos, as vozes não estavam ali para guiar no sentido de um guia, e sim ela trazia questões corporais com as suas próprias sonoridades corporais, levando o público a emergir dentro do bairro, no caso do Pelourinho, onde foi instalado esse trabalho. Obrigado, César. Peguei, viu? Ok. Nossa atual experimentação é no campo da realidade virtual, não apenas para possibilitar um outro ambiente para apresentar essa dança, mas também investigar como esse fazer acontecer pode ser gerado. Ecos está sendo criado em parceria com o Uruguai, com o professor da Universidade de La República, professor Daniel Argente, e sua equipe, que é da Realidades Expandidas, grupos de investigação em tecnologias em realidade virtual aplicada. A partir de uma investigação sobre os aspectos relacionais no processo de improvisação em dança, começamos a desenvolver uma experiência em que pretendemos que o público fruidor, vestindo os óculos, sinta-se motivado a dançar com os avatares, numa improvisação entre um corpo virtual e um corpo físico. Não se trata, então, apenas de um espaço para ver dança, mas para interagir, para acionar o próprio corpo do fruidor. Aqui a gente vai assistir, aqui é um pouco o que vocês já viram de como eu comecei aqui a exposição, de forma preliminar para esse estudo da realidade virtual, realizei com o meu grupo de pesquisa, ele vai estar alto aqui, realizei com o meu grupo de pesquisa Poéticas Tecnológicas Corpo Audiovisual uma experiência anterior na plataforma Hubs, um ambiente experimental amigável à realidade virtual criado pela equipe do Mixed Reality da Mozilla. Para isso, tanto pensar em como apresentar essa dança, como também fazer acontecer, foram trabalhados para a criação desse projeto experimental. São 6 salas interligadas, nas quais o participante é desafiado a percorrer o espaço, encontrar aquelas danças em imagem e em som, assim como os portais que permitem atravessar para outros ambientes. Tais espaços expõem sinestesias distintas, um ambiente completamente negro, nesse que a gente agora verifica, é quebrado por imagens em rosa de uma mulher e seu texto guia poema. Outra sala propõe um confinamento em um cubo. A gente não vai ver todas as salas, aqui é uma outra sala também, que ela continua, né? Tem uma série de questões, de falas, de poéticas, que vêm muito baseadas também, muito nas questões do antropoceno, que tanto foi citado aqui, né? Então, essa é uma última sala que eu vou mostrar aqui, mas ela teriam outras salas do próprio ambiente que não teremos tempo de ver. Então, só concluindo, acreditamos que essa experiência da dança mediada pelas tecnologias digitais podem funcionar como uma strange tools, tanto para aqueles que criam como para aqueles que fruem a obra. Segundo Alva Noé, como organismos que somos, necessitamos construir nosso meio e nossas atividades de forma organizada. E, por essa razão, tais atividades moldam a maneira como pensamos e agimos. Portanto, elas nos organizam. Caminhar, dirigir, falar, cantar, dançar, são atividades de qualquer um, dentro do considerado, portanto, ainda um normal. Tem condições de realizar, mesmo que de forma muito simples. Tratam-se de atividades organizadas, primitivas e naturais que o ator estabelece como sendo do nível 1, enquanto que atividades de nível 2 servem para reorganizar o nível anterior, investigando, colocando em foco, como, por exemplo, as artes e a filosofia. Daí ele chamar as duas, né, a arte como uma ferramenta estranha, que seria tal qual a filosofia de questionar-se. Não afirma que a ação de dançar é uma atividade de nível 1, mas coreografia, ou seja, proposições de danças elaboradas,
é prática de reorganização daquela atividade primitiva de nível 1 e que tem como objetivo nos desestabilizar, provocar novos sentidos e propiciar novas compreensões. Sendo assim, as Strange Tools que conquistamos a partir dos nossos projetos experimentais de dança com mediação tecnológica podem contribuir na construção de novos conceitos e compreensões de corpo e de dança, de sensibilidade, de espaço-tempo, etc. E então, na forma como agimos no mundo. A arte não é um fenômeno para ser explicado, mas uma experiência para ser vivida, e esse é o tipo de abordagem que a gente procura oferecer, e, portanto, a ideia de pensar em uma argumentação da mediação tecnológica como uma forma de criar maneiras de apresentação e formas de fazer aquele acontecimento, sempre pensando em como esse corpo se utiliza como aprendizado. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Como eu não agradeci no início, porque estava preocupada com os 15 minutos, agradeço agora muitíssimo, meus queridos, né, Gilberto Prado e Suzete, né, sempre um prazer estar com vocês, é um que leva para cá, outro que leva para lá, e adoro estar aqui. Muito obrigado pela participação, obrigado, amigo César, por ter ajudado aqui também na mediação. Vou interromper aqui. Não sei se a Ana, porventura, chegou, senão a gente poderia abrir, não é, para os debates. Chegou. Não chegou, não foi, Su? Não, não chegou. Bom, então, bom, se assim, se alguém tiver, Matheus ou César quiserem mostrar mais alguma coisinha, pode, senão também a gente fica com um tempo maior aqui para discussão. Então, primeiro, gostaria de saber se alguém já gostaria de colocar alguma pergunta, alguma questão. Ai, nossa, eu fiz uma correlação aí dos trabalhos de vocês, então, entre a mediação degenerativa, né, César, e o cosmotécnico. Gente, como é que a gente relaciona tudo isso? Cada um trouxe um... Eu queria ouvir um pouco de vocês, né? A relação do corpo nessa mediação que continua assim super valorizado e fundamental, né? Hoje, bom, em função da pandemia, de tudo que está acontecendo, né? A questão do degenerativo, né? Quando a gente fala assim, bom, enfim, da autopoieses, né, César? Como é que essa história aí surgiu? Fiquei bem curiosa. E o cosmotécnico do Matheus, que legal aí essa continuação, né, da pesquisa. Acho que você trouxe o Rui, né? É um filósofo, bom, que vem de outra cultura e traz também tantas coisas assim que, do meu ponto de vista, não é? Então, a cultura também influenciando aí nessa produção toda, não é? Não é assim uma coisa universal, né? Também tem, assim, não é? Enfim, gostaria que vocês falassem dessas correlações. Eu acho que todo mundo fala um pouco de tudo isso. Tá bom. Aí, Vani, vai. Não, você já mandou uma bola ótima para eu, já teria um monte de coisa para falar aqui, mas jogo a bola para o César e para o Matheus, se quiserem fazer já essa correlação dos trabalhos, por favor. Se o Matheus quiser ir, pode seguir. Já falei primeiro. Tá bom, então vou começar. Todo mundo passando, né? Chega na hora de correlacionar. Não, mas eu acho que tem muitos pontos de contato, assim, entre os trabalhos. Nessa questão, por exemplo, da cosmotécnica, que não deu muito tempo de eu entrar nas questões da pesquisa, né, que eu estou fazendo. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor como é que está sendo esse processo da pesquisa, que eu acho que também pode gerar outras relações. Eu estou desenvolvendo agora, junto com o laboratório de antropologia multimídia da University College London, 2 projetos com as comunidades Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul. Um é um museu em realidade virtual e o outro é um mapeamento da violência contra as mulheres indígenas. E a gente está desenvolvendo desde maio esse processo, tem sido muito interessante, porque tem sido um campo etnográfico por Zoom até então, que tem sido curioso, no mínimo,
mas a gente, durante a construção do museu, que acontece assim de forma colaborativa, então a comunidade decide o que tem que ser construído, eles redefinem, na verdade, o que é um museu, porque o museu para eles, o que são as coisas importantes, são as plantas do roçado, são a casa de reza, então a gente modela tudo em 3D, leva para eles, eles fazem uma sessão de críticas, também específicos, como as coisas têm que ser, como elas devem estar nesse espaço. A gente também usa o Mozilla Hubs para uma das versões, a gente tem 2 versões, uma no Mozilla Hubs e outra que está sendo feita em Unity, em maior resolução e com algumas opções de interatividade. E durante esse processo, a gente acabou entrando em contato com várias outras definições do que é a tecnologia, né? Porque eles fazem uma relação muito interessante da casa de reza, por exemplo, ser igual um modem de Wi-Fi, que é o Wi-Fi com que eles se conectam aos deuses. Ou então de um certo tipo de grafismo também ser como a internet. Então eles trazem muito essas metáforas para explicar as suas próprias cosmotécnicas. E o que aconteceu agora, a gente está indo para a segunda fase do projeto, e o que aconteceu de interessante foi que quando a gente mostrou primeiro a gente perguntava, né? Mas a gente vai fazer esse objeto sagrado. Será que ele vai ter propriedades sagradas no mundo virtual? Aí as anciãs diziam que não, porque esse é só um desenho. Aí quando elas viram o objeto 3D pela primeira vez, que já podia se movimentar, elas repensaram e falaram, olha, talvez vai ter as propriedades, porque está ficando muito bom esse objeto, está ficando muito realista. E quando elas viram o primeiro protótipo da casa de reza, com os óculos de realidade virtual, aconteceu uma coisa muito incrível, porque elas começaram a ver espíritos dentro desse espaço virtual que a gente não tinha inserido, assim. Então, elas estavam perguntando, o que vocês estão vendo? A gente está vendo, e o milho, não sei o quê, e tem um menino ali, tá vestido assim. E a gente, ué, mas que menino? E elas vão explorando, assim, elas falam, parece Nhanderu, que é uma das divindades. E aí teve 2 anciãs que viram os espíritos dentro do museu virtual, e aí a gente começou agora a investigar um pouco mais essas relações metafísicas, eu acho, não sei, da realidade virtual. E aí esse sentido da cosmotécnica está sendo muito interessante de pensar, porque o Rui, ele faz essa... Ai, tô falando demais, gente, desculpa. Ele traz a filosofia chinesa e ele convida as pessoas para fazer essa pesquisa também com outras cosmologias, né? Então a gente está levantando um pouco dessa cosmologia Guarani Kaiowá com a realidade virtual. Enfim. César? Quer falar alguma coisa, César? Quero sim. Achei muito interessante essa pesquisa do Matheus, a apresentação dele, essa pesquisa também. Eu acho que é fundamental que a gente elabore, do meu ponto de vista, é fundamental que a gente elabore outras maneiras da gente revisar a nossa forma de conhecimento, né? E aí eu estou falando, né, a gente vem discutindo muito, né, inclusive acho que a Cris está aqui ainda, a gente tem discutido muito isso na disciplina que a gente tem feito, de maneira colaborativa, essa necessidade da gente colocar em questão o colonialismo epistemológico, né? Como é que a gente pode repensar os paradigmas modernos a partir, primeiro, da ideia de reconhecer que toda forma de pensar que a gente tem, construída dentro da modernidade, que se consolidou na pós-modernidade e até aqui, ela tem raízes que não permitem que a gente pense qualquer outra coisa fora dela.
ela tem raízes epistemológicas, ou seja, são modelos de conhecimento, de pensamento de mundo que impedem que a gente veja o mundo de maneira diferente se a gente estiver analisando a partir desses mesmos paradigmas, né? Então, eu acho que a questão que se coloca na contemporaneidade é como é que a gente, diante de um mundo cercado de crises, né? Então, a gente está falando da crise climática, da crise de alimento, né, da crise de representação, da crise econômica, né, de hiperconcentração de renda, da crise de governabilidade que o contexto dos dados, da inteligência artificial, da tecnologia nos coloca. Então, como é que a gente se coloca? Como é que a gente pensa isso a partir de paradigmas que não sejam aqueles paradigmas que foram construídos e consolidados ao longo da modernidade? Eu acho que isso nos coloca nesse momento, eu acho, da importância de pesquisas que revalorizem ou que retomem conhecimentos ancestrais, ou, no caso de algumas das nossas pesquisas, formas de inteligências pré-humanas e não humanas, né? Formas de processamento, de tomadas de decisão que seguem outros modelos, né? E eu acho que isso conecta também com o trabalho da Ivani, principalmente pela própria ideia de corporificação, né? De embodiment, da força que o corpo tem, né? Eu acho que dentro das artes, talvez a dança seja um dos campos que procure explorar isso desde cedo, assim, a partir de uma visão que, ao mesmo tempo, que na medida em que desloca do campo da superracionalidade, aciona outras potências inscritas no corpo, né? Então, acho que só para fazer um último comentário, a questão do degenerativo, né? O degenerativo, ele vem de uma concepção, Suzete, ou de uma ideia que ocorreu na minha conversa com a Lúcia, essa minha parceira desse trabalho, a partir de uma pesquisa que eu estava realizando sobre padrões entópicos, né? Então, a questão do padrão hoje, né? Assim, a importância do padrão, Big Data e inteligência artificial, e como, na verdade, a gente vem passando por padrões culturais que são entópicos, ou seja, que produzem nosso próprio fim, né? Nossa própria morte térmica como espécie, como cultura, como sociedade. Então, desses padrões entópicos, né? Desses padrões que levam ao próprio fim, que eu acho que tem a ver com a perpetuação desses paradigmas epistemológicos modernos, vem então a ideia do degenerativo, né? Não que daquilo que não se gera, mas que se degenera, né? E aí isso para a arte é muito interessante, né? Porque conecta com muita coisa, né? Da arte degenerada, né? Do erro, da falha, enfim, abre vários portais aí, e que eu acho que é uma maneira, estando no campo da arte, de responder a essa forma, né? Então, o trabalho é muito irônico, né? Porque ele pega esses textos do Descartes, do Cícero, do Kant, né? Que são fundamentais ali, né? No pensamento antigo e moderno, e também textos mais recentes de geoengenharia, né? Esse povo que quer colocar espelhos na estratosfera para refletir a luz do sol e reduzir o aquecimento global. E ele degenera esses textos, né? Mas ele degenera a partir de um algoritmo generativo, que é modelado a partir do Fissarium policéfalo. Então, é também que eu acho que é a discussão que a gente faz no nosso trabalho, que é como é que a gente pode discutir a nossa própria cultura a partir de outras perspectivas, né? No caso dessa perspectiva dos modelos de tomadas de decisão desses micro-organismos, né? Dos sistemas de memória, de inteligência que estão aí, que são totalmente corporificados aí, né? Enfim, governam a forma de decisão desses micro-organismos.
Mas eu vou aproveitar para pegar esse gancho do César e também procurar fazer esse gancho que a Suzete nos provocou. Mas é interessante verificar que o César colocou na apresentação dele Frankenstein, não é? E que as pessoas às vezes acham que Frankenstein é um monstro, e Frankenstein é justamente quem cria, né? Porque a criatura sempre foi chamada de criatura e nunca de monstro. Então, mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque pensar na questão do mundo que a gente vive, de todas essas epistemologias e de todas essas crises que a gente passa, todas essas crises estão sempre atravessadas por esse corpo. Não à toa a gente vê nos corpos atuais, não é? Uma série de reivindicações. É o corpo que envelhece e que quer a simples possibilidade de envelhecer em paz, é o corpo gordo que pede passagem, é o corpo de todos os tipos que querem estar nesse lugar, e né, criando outras possibilidades e outras compreensões. É interessante pensar, então, que a cada momento, porque por que eu estou falando do Frankenstein? Porque o que o Frankenstein, a Mary Shelley vai querer dizer é, a gente enfrenta as próprias criaturas que a gente cria. E essas foram as criaturas que a gente vem aí criando há bastante tempo, e estamos num momento onde temos que revisitar todas essas criaturas. Precisa saber se a gente vai ter a mesma postura de Frankenstein ou uma postura um pouquinho mais interessante do que a dele, né? Como é que você pega a sua criatura e depois faz o que faz? Então, como colocar todas essas questões, e aí o César falou uma questão que é o papel semiótico dos dados, que estão construindo o mundo. Agora, outras, né, como disse o Matheus, outras cosmotécnicas podem surgir, mas de qualquer maneira elas também vão construir um mundo, né? Quer dizer, esse mundo vai estar sendo construído sempre por possibilidades que esse corpo está colocando, que esse ser cognoscente está colocando e fazendo acontecer. E aí eu acho que esse papel que nós temos nas artes é justamente o papel de, talvez aí usando o termo do César, de degenerar, não é? Esses papéis estão dados, essas circunstâncias estão dadas, e aí por isso que eu trago muito, gosto de utilizar o Strange Tools do Alva Noé, porque é justamente isso que nos apresenta, não é? As artes servindo aí como um lugar de fazer, e aí todos os exemplos que foram passados aqui, né, por todos nós e durante todo o evento, o quanto todos esses trabalhos artísticos fazem com que novos questionamentos sobre essas epistemologias e esses modos de compreensão de corpo no mundo em interação com essas tecnologias aconteçam, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bastante importante que a gente está presenciando e bastante dolorosa também, não é? Acho que cada tempo deve ter tido a sua dor, mas a atual está bem caprichada, né? Assim. E aí, assim, essa questão do corpo, eu queria só concluir como é interessante ver o Matheus colocar que, a partir dessa tecnologia utilizada, ainda assim teve uma relação corporal ali, né? Porque se porventura ocorreu essa questão da pessoa ter toda uma mediunidade, mesmo através de um ambiente que é um ambiente de uma realidade virtual, qual é a potência desse corpo? Como esse corpo se faz apresentar? Como esse corpo se faz fazer junto com essa tecnologia? Né? Então, assim, como profissional do campo da dança, me interessa sempre esses questionamentos de como esses dados nos afetam especificamente quanto corpo, para o bem e para o mal, né? Ou seja, como que eu posso utilizar até mesmo isso que faz mal para esse corpo para colocá-lo em estado estético, em estado de provocação perceptiva, para justamente enfrentar e falar que corpo é esse, né? Então, me interessa sempre a compreensão desses dados semióticos que estão sendo moldados, como que eles moldam esse corpo, no sentido literal, corporificado, porque a gente tem e continuará tendo essa alteração corporal a partir de todas essas tecnologias, essas formas de compreensão, né, que a gente tem de mundo. Então, é a partir dessa via do corpo. Enfim, não sei se
é fácil de compreender para todo mundo, mas é bem corporal. Enfim, não sei se alguém tem alguma outra questão ou colocação. Gente, Ana May está fazer. aqui. Oi, Ana! Oi, Ana! Legal. Alguém tem, a gente tem ainda alguns minutos, não, tem alguns bons minutos. Alguém tem alguma outra colocação para fazer, ou a partir do que foi dado agora, ou que foi colocado anteriormente? Não? Nenhuma? Não? Posso eu mesma fazer, então, uma questão para vocês dois? Na verdade, uma provocação para todos nós. Mas foi muito motivada por essa, enfim, pela fala dos dois colegas, de toda essa questão da vigilância e desse papel semiótico dos dados, não é? Durante uma apresentação que eu estava assistindo, enfim, no Canadá, quando eu estava como professora visitante, em uma das apresentações, uma apresentação cênica, onde a música era criada em tempo real por um piano todo transformado a partir de algoritmos e questões, não é, generativas, enfim, uma coisa, né? Então, era o próprio piano que tocava a si mesmo enquanto aquela improvisação em dança acontecia. Enfim, depois, após o trabalho, teve a fala com os criadores, e uma pessoa do público, um rapaz bastante jovem, perguntou assim: será que vai chegar um dia em que a própria máquina vai parar, não para produzir isso que a gente está chamando que ela produz, que é arte, mas será que a máquina um dia vai parar para ela mesma curtir arte? E aí queria fazer essa pergunta para vocês, o que vocês responderiam para esse cidadão canadense que estava ali preocupado se a máquina algum dia iria ter a mesma sensação de fruição artística que nós temos, de fruição estética que nós temos. Como pessoa do corpo, queria saber como passa para vocês, né? Porque aqui eu estou falando do corpo, desde os corpinhos dos micro-organismos lá do César, do trabalho dele, até passando pelo meu corpo e chegando no corpo lá das senhoras que se utilizaram, né, da realidade virtual que o Matheus colocou. Então, será que é isso? Será que há uma possibilidade de fruição para além do que nós, seres humanos, temos? Como vocês veem isso com toda essa modelagem de dados que temos no mundo? Vani, eu acho que... Bom, enfim, eu já coloquei o Matheus aí na linha de frente, acho que eu vou assumir, então, agora. Eu acho esse tipo de questão é a mesma questão que é o outro lado da moeda, né? Da mesma questão de se a máquina pode produzir arte, né? Então, hoje, com a inteligência artificial, a gente vê um monte de livro, um monte de gente escrevendo uns absurdos, assim, umas coisas que dão medo. Né? Assim, você coloca inteligência artificial e arte no Google, assim, vem umas coisas muito tristes, assim. Porque tudo parte desse processo de antropomorfização, que é um desdobramento, né, que é aí a ponta do iceberg do antropocentrismo, né? Então, esse antropocentrismo não é colocar o humano ou não no lugar. Eu estou me referindo ao antropocentrismo histórico, né? Que surge, enfim, surge na antiguidade, que se consolida a partir do Renascimento, né? Que está ali impregnado na arquitetura, na pintura, no pensamento, que vai se desdobrar na crítica da razão pura do Kant, que vai se desdobrar no Descartes, e que passa, sobretudo, por essa projeção, né? Sempre a gente está pensando na máquina, e aí, por exemplo, a ideia de inteligência artificial, de máquinas que aprendem, né? De aprendizagem de máquina,
ela vem só para reforçar e se aproveitar disso para criar um slogan de mercado, para conquistar mercado, e acaba aumentando essa confusão, né? Então, assim, a máquina não frui, a máquina, ela faz o que ela é programada para fazer, né? Ela pode mediar, ela pode produzir algo como consequência, esse algo pode ser mais determinado ou menos determinado, mais determinante ou menos determinante, né? Então, se a gente for aí todos os trabalhos da Suzette, todos os trabalhos da cibernética, né? Vamos procurar ampliar ou reduzir a determinação, né? Ampliar a complexidade, apostam na emergência, o que é bem diferente de falar que a máquina tem uma intenção, né? Que uma máquina tem uma intenção de produzir arte. Então, essa máquina está programada mais ou menos deterministicamente, né? E a mesma coisa para a fruição. Eu acho que para a gente de fato encarar as questões que surgem nesse momento que é crucial, né? Acho que você colocou muito bem, assim, eu acho que a gente é a primeira geração humana a se deparar com a possibilidade de autoextinção, né? O fim do mundo sempre foi um medo que acompanhou a história da humanidade, né? Mas pela primeira vez esse fim do mundo está associado à nossa própria existência, né? A nossa própria produção, né? Uma raça, uma espécie que se auto-extinguiu, né? Então, e isso passa, sobretudo, por nos tirar, né? Deslocar, porque esse sujeito que está no centro do antropocentrismo não é o ser humano. Ele é um sujeito com sexo determinado, então ele é homem, branco, europeu, eurocêntrico, de alta classe social, ele é o centro das tomadas de decisão. Ele não é o homem branco periférico, ele não é o homem negro, ele não é mulher, ele não é alguém de uma cultura ancestral. Ele, né, e aí toda a discussão sobre o sobre o antropoceno, né, antropoceno, capitaloceno, tituloceno e nessa linha, né? Então, eu acho que a minha resposta a essa questão essa é uma questão que a gente precisa superar, a gente não tem que responder, a gente tem que superar, a gente tem que mostrar o quanto essa questão não faz sentido mais. A gente precisa mostrar o quanto é preciso a gente deslocar esse paradigma para um paradigma pós-antropocêntrico, um paradigma contra-antropocêntrico, não antropocêntrico, um paradigma mesmo que dê conta da multiplicidade das formas de conhecimento e não da razão como única forma de reconhecimento de uma inteligência, né? Matheus, quer concluir com alguma coisa? Eu acho que eu concordo também com o César, e eu acho que mais do que até de uma forma de conhecimento é da própria forma de existência das coisas, né? Então, cada forma diferente de existência tem as suas condições de existência, condições de relação. Então, eu até poderia, por exemplo, dizer que para a máquina, dentro da sua condição de existência, do seu status ontológico, o que seria a fruição para ela? Talvez a fruição da máquina seja o estado de vigilância, seja algo que seja extremamente redutível a dados e correlacional. Então, eu acho que quando a gente desloca as categorias de um modo de existência para outros, acho que a gente corre o risco de ser injusto com os dois modos. E que, por exemplo, também, eu acho que a gente não poderia falar de uma fruição da máquina, mas da tecnologia talvez. Porque, por exemplo, as definições do que é tecnologia baseada nesses conhecimentos ancestrais também podem incorporar elementos que a gente não consideraria. Então, se a gente for ver, no caso da cosmologia Guarani Kaiowá, por exemplo, uma parte do processo técnico da plantação é o canto, e ele é visto como uma operação técnica porque ele gera uma eficácia dentro desse sistema para a criação da planta.
Então, se a gente começar a pensar em outros modos de existência da tecnologia, talvez a gente possa falar de outros modos de fruição também. Porque, no fundo, talvez o questionamento da questão esteja em todo o sistema, né? O que é que a gente está chamando de tecnologia, o que é que a gente está chamando de fruição, o que é que a gente está chamando de arte, a quem a gente está chamando de produtor artístico, né? Daquele que produz e cria arte. Então, assim, e aí, voltando à história, né? O trazer, né? Que foi o César que trouxe, mas é que eu adoro, né? De trazer Mary Shelley e Frankenstein. Justamente, se a gente está questionando todos os paradigmas, todas as epistemologias, a gente também tem que questionar a nós mesmos, ao que a gente está chamando de arte, arte-tecnologia, arte-mídia, arte com dança com mediação tecnológica, o que é isso, na verdade, né? Então, assim, foi só uma forma, talvez, um pouco de cutucar, e todos nós trouxemos questões no sentido de discutir que mundo é esse, o que é que está acontecendo nesse mundo, até porque a temática é, né? Que futuro é esse que se imagina dentro desse colóquio? Mas é isso, se todos esses paradigmas estão sendo quebrados, a gente tem que quebrar o nosso próprio, ao que a gente está chamando da nossa própria produção artística, porque ela é como é, né? Não a nossa só individual, mas também a nossa individual. Né? Então, assim, até que momento que a gente consegue realmente encarar essas criaturas que a gente coloca no mundo, né, as nossas próprias, e não só, né, então, muito isso que o Matheus colocou, né, o que é que a gente está chamando. A gente tem que caminhar para o final agora, tá? Já, para mim, era a última questão e era a frase de encerramento, não? Ou Ótimo. Acredito. Maravilha não, de mesa, gente. Era o desfecho. Você interrompeu o desfecho. Desculpa. Ai, eu tinha até escrito para fazer bonitinho. Brincadeira, tô brincando. Eu sei. Para rir com você. Isso foi ótimo. Gente, não, mas a gente está indo mesmo, era só essa última fala, essa última discussão de provocação mesmo, para cada um ir refletindo, e agradeço novamente ao evento por, né, essa iniciativa super bacana que a gente, né, tem aí todo ano. Todo ano, todo semestre. Esperamos ter um próximo ano, né? Também, que o mundo não acabe, não é? Não sabemos. Não vamos deixar, né? Não, assim espero. E, bom, um abraço para todas as pessoas. Muito obrigada, César. Muito obrigada, Matheus. Um prazer enorme de rever as pessoas que eu não vejo há um tempão. Muito gratidão, Suzete, pelo convite, por essa... Ivani, muito obrigada, César, Matheus, todo mundo que está aqui, Cris, Ana May. Isso. Eu que agradeço, coisa linda, viu? gente. Obrigada a vocês todos. Muito obrigada. Bárbara, Rokyu, Priscila, beijos. Beijo, Obrigado, pessoal. gente. Beijo, beijo. Ótimo, beijos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Prazer, César. Super bacana, Ivani. Muito legal. Beijo. Beijo no Gilberto. Tá. Tchau, Ana. Continua aqui, Su? Acabou. Oi. Não, acabou. Eu vou ter que dar aula, né? Sair correndo daqui. Beijo. Beijos. Tchau.